Olá, meu amigo, minha amiga, você está com o programa Voz e Ação. E hoje nós recebemos uma pessoa toda especial para o nosso bate-papo, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde 1990, professor da FURB, instituição da qual ocupou a reitoria por 4 anos, trocou a universidade pela função pública, mostrando competência, determinação, agilidade na resolução de uma das mais longas greves do magistério catarinense, em reconhecimento ao trabalho que exerceu junto à Secretaria Estadual de Educação. O governador o convidou para ocupar, de fato, o primeiro espaço lá como secretário titular dessa que é uma das mais importantes secretarias do Estado, a Secretaria de Educação. Eu converso agora com o secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps. Secretário, em 2011, e nós acompanhamos enquanto deputado estadual, em meio àquela greve, com muito impasse nas negociações, se eu não estou equivocado, o colunista Moacir Pereira o chamou de um otimista incorrigível, né? Considerando a sua vida acadêmica, a sua trajetória, agora a sua função pública, o senhor continua otimista? Continuo, né? Primeiro cumprimentar os telespectadores, a você também, parabéns e sucesso pelo programa. Olha, de maneira geral, eu sempre sou um otimista porque eu acho que o Brasil, de forma geral, vem evoluindo. Apesar de talvez não na velocidade que nós gostaríamos, mas a gente vê essa evolução. E Santa Catarina, em especial, tem provado isso, né? Que é um estado que tem um padrão de vida, uma qualidade de vida elevadíssima e sempre é um prazer trabalhar num estado como esse. Então, por conta disso, qualquer desafio que você tem que encarar como um desafio passageiro, um desafio temporário, um obstáculo temporário, como um passo onde você vai poder avançar. É por conta disso que eu tenho essa característica de ser otimista, porque eu acho que se não deu certo é porque não acabou ainda. A gente sempre tem que procurar trabalhar nas soluções dos problemas para poder avançar. Na sua visão técnica e também como cidadão, nós sabemos que a educação ocupa espaço prioritário em qualquer governo. Qual é a sua visão da Secretaria de Educação hoje, desde a perspectiva orçamentária? Dê um cenário ao nosso telespectador que nos acompanha. Quantos professores temos, quantos alunos, como vai a nossa rede estadual de ensino em Santa Catarina? Olha, Ismael, esses tempos atrás eu olhei uma matéria que apontava que Santa Catarina tem 11 empresas que faturam mais de R$1 bilhão por ano. O orçamento da Secretaria de Educação é de 3,5 bilhões, ou seja, apenas 11 empresas têm em Santa Catarina algo próximo daquilo que a gente tem no âmbito da Secretaria de Educação. E todas essas empresas são extremamente profissionalizadas. O que nós estamos procurando implementar no âmbito da Secretaria de Educação, até por determinação do governador Raimundo Colombo, é justamente procurar tornar mais profissional, procurar otimizar, tornar mais eficiente o processo administrativo da Secretaria de Educação, para que os recursos que são oferidos na cobrança de impostos, né, as contribuições por impostos da população de Santa Catarina, possam chegar à área da educação de maneira mais rápida e eficiente para atender especialmente o número de alunos. Em linhas gerais, o que eu posso te dizer? Imagina uma empresa que tenha em torno de 600 mil clientes diretos. Nós temos hoje 600 mil estudantes sendo atendidos pela Secretaria de Educação. Ou seja, 6 milhões de pessoas são atendidas indiretamente, que é a população de Santa Catarina. Uma empresa que tenha 1.200 filiais, que é o caso da nossa rede estadual, nós temos em torno de 1.200 escolas, que tem 36 escritórios regionais, porque não tem como a gente fazer a gestão de uma rede tão grande sem que você tenha as regionais, as GEREDs, as gerências regionais no âmbito da Secretaria de Educação. E que dentro dessas filiais você tem mais 1.200 restaurantes ou lanchonetes, que é o sistema que a gente tem de atendimento da alimentação. Você tem que lidar com a questão do transporte escolar, que atinge em torno de 400 mil alunos desses 600 mil. Quer dizer, é um movimento muito grande. Por isso que você tem que ser muito eficiente, porque essa empresa também, ela tem hoje em torno de 40 mil funcionários, né, que atuam. São os professores, os gestores das escolas, o próprio pessoal que está vinculado à Secretaria de Educação diretamente lá em Florianópolis. Então, ele é um volume, ele é uma estrutura, uma organização de números muito grandes. Para isso, você tem que ter, de fato, um projeto muito bem definido, e isso que foi apresentado esse ano
através do Pacto pela Educação, no Pacto por Santa Catarina, a partir da inspiração e daquilo que tem de compromisso do próprio governador Raimundo Colombo para ser feito na educação, foi apresentado esse plano, que são as metas que nós temos perseguido, em primeiro lugar, nos próximos 2 anos, né, esse ano e o ano que vem, mas em especial já projetando metas para a educação como plano de Estado, não apenas plano de governo, até 2020, que é levar os patamares, os indicadores educacionais de Santa Catarina ao mesmo padrão dos indicadores dos países desenvolvidos. Secretário, o telespectador que nos acompanha, e eu tenho percorrido o estado de Santa Catarina, no passado tivemos a oportunidade de visitar mais de 150 municípios, e o senhor falava aqui do Pacto por Santa Catarina. E há uma expectativa, né, do nosso povo catarinense, principalmente em relação às escolas mais antigas, no que diz respeito à reforma. Como é que vai, dentro desse projeto, Pacto pela Educação, a proposta de restauração do patrimônio? Eu imagino mais de 1.000 prédios, não é, da rede estadual de ensino. Mas, primeiro tem que ser colocado de que, na verdade, o governo nunca parou com essa questão. Então, ano passado, nós tivemos mais de 100 obras em escolas. 100 unidades escolares receberam algum tipo de intervenção. Muitas delas já entregues, outras estão sendo entregues agora esse ano pelo governador. 10% foi atingido. Exatamente. Agora, a nossa meta é atingir algo em torno de 30% a 40% das escolas de Santa Catarina nos próximos 2 anos, com os recursos do Pacto pela Educação, os recursos principalmente provenientes do BNDES ou do Ministério da Educação para obras novas. Então você tem ali um número significativo de escolas que vão receber revitalização, e essa priorização foi sendo construída junto com as secretarias regionais, que a gente pudesse identificar quais são as prioritárias e aquelas que eventualmente têm situações muito mais complicadas, né? E ao mesmo tempo você também criar novas escolas espalhadas pelo estado, são mais de 29 novas escolas que nós vamos construir, principalmente no ensino médio, e que vão, obviamente, qualificar os espaços escolares de Santa Catarina. Então, esse grupo de escolas, ele vai ter esse processo de revitalização ou de novas construções, que com certeza vai melhorar a questão da infraestrutura. Nós tínhamos no início do ano, não é mais, felizmente, essa situação, em torno de 50 escolas em situação um pouco mais crítica, ou seja, menos de 5%, né, da nossa rede, que tinham algum tipo de interdição. Muito poucas em interdição total, que nós já iniciamos o processo de recuperação, e algumas com interdição parcial. Esses são os casos mais críticos que estão sendo atendidos mais rapidamente pelo governo. As demais, com certeza, todas elas vão passar por um processo de revitalização, até pensando nas novas condições que nós temos que dar para a utilização de novas tecnologias na escola, que é uma das metas do Pacto pela Educação. Projeto de escola integral, muito bem falado hoje em todo o país. Santa Catarina vai topar esse desafio? Já está implementando. Nós já tínhamos alguns projetos, né, da escola de período integral no âmbito do ensino fundamental, alguns projetos que nós estamos continuando. Há projetos como Mais Educação, que também é do governo federal, que nós implementamos aqui. A gente tem quase 100 escolas nessa condição, que estende a jornada para os estudantes do ensino fundamental, principalmente em áreas vulneráveis socialmente, onde você faz um atendimento adicional para esses alunos, principalmente com reforço escolar, a parte de artes, a parte de esportes. E você tem também o ensino médio integral. E aí nós também temos quase 100 escolas nessa condição, em jornadas de tempo integral ou semi-integral, onde o aluno também passa, além do currículo regular que ele tem, ele passa a ter também atividades relacionadas à língua inglesa, como a segunda língua, a questão do empreendedorismo e de tecnologia da informação. Mas mais importante do que o conceito da escola de tempo integral é da educação em tempo integral. Então, na verdade, a gente tem trabalhado isso em nível federal também, com os demais estados do país, em que você possa ter o aluno um certo tempo na escola normal do estado que ele tenha, mas possa ter outras atividades para fazer, ou naquela unidade escolar, ou em outras instituições. E nesse caso, por exemplo, a questão do Pronatec, ele veio casar com isso. O Pronatec é você poder, esse aluno, estudando no ensino regular da rede estadual, poder complementar os seus estudos durante a semana com aulas também no sistema profissionalizante, em especial com o Sistema S, Senai, Senac e outras entidades do estado. Então, nós temos aí em torno de 8.000 alunos nessa condição também já hoje no estado de Santa Catarina, e a meta é que a gente possa levar o grosso, né, o conjunto de alunos na educação profissionalizante de Santa Catarina, que hoje gira em torno de 10% a 30% nos próximos anos. Da mesma maneira, como a gente quer atingir em torno de 50% dos alunos da educação de Santa Catarina, em especial do ensino médio, em tempo integral. Então, são metas audaciosas que o governo estabeleceu, mas é só dessa maneira
que a gente vai conseguir com Qual é certeza igualar os o patamares. orçamento da Secretaria em nível de folha de pagamento hoje? Olha, ano passado nós fechamos com essa folha na faixa de 2 bilhões e 400 milhões de reais, por um orçamento global de 3,5, sendo que ano passado era um pouco menos, era 3.200, sendo que desses 3.200 você descontava 500 milhões de reais são repassados diretamente aos municípios, que é a parte do Fundeb que cabe aos municípios. Até para que o nosso telespectador entenda como é que vai hoje a folha dos inativos, não é? Porque o professor sai da sala de aula, precisa substituí-lo. Qual é essa proporção hoje? Desse total aí de 2 bilhões e 400 milhões de reais, você teve em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 100 nos inativos. E o restante são dos professores ativos, tanto efetivos quanto professores temporários. Exatamente. Então, quase a metade, né, na verdade. Então, na verdade, você tem um peso muito grande dos inativos. Isso é fruto que, obviamente, o pessoal da inatividade já tinha atingido patamares superiores da carreira. Eles têm a carreira equivalente, por exemplo, à carreira do magistério ativo, né? E isso faz com que, obviamente, essa folha fique ampliada. Essa folha tem reduzida do percentual ou da entrada dos recursos aplicados diretamente pelo Tesouro na educação a medida de 5% ao ano. Então, nós temos hoje em torno desse valor total aí, nós temos em torno de 60%, 70% ano passado, aplicados ainda com recursos do próprio Tesouro, o restante já pagos pelo próprio IPREV. A cada ano reduz 5%, porque a rigor o Estado de Santa Catarina não vai deixar dentro do seu percentual aplicado para a educação diretamente pelo orçamento, sendo aplicado na inatividade. Ano passado, o investimento mínimo em educação é 25%. Perfeito. Ano passado, o governo do Estado aplicou 30%, praticamente 30%, 29,42% na educação, sendo que uma parte desse recurso acima dos 25% era utilizado para pagamento de nativos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do piso do magistério, eu tenho certeza que é um tema que diz respeito a todos nós catarinenses. Antes, porém, vamos a um breve intervalo para o nosso momento cultural. No Minuto Cultural de hoje, temos uma recomendação toda especial para você. C.S. Lewis, um dos melhores escritores do século XX. Lewis começou sua vida intelectual como um adolescente preso no internato inglês e, diante do peso dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, ele se afastou da fé. Mais tarde, ele começou a ter uma experiência com Deus, uma experiência com a vida cristã e começou a produzir muitos livros, inclusive para crianças, a série Crônicas de Nárnia, inclusive aí presente no cinema recentemente. E este livro, Surpreendido pela Alegria, ele conta exatamente esta experiência de transição da incredulidade para a fé, do medo para a segurança. Ele relata a sua jornada árdua de ateísmo para um pleno cristianismo minado por uma filosofia secular. Vale a pena a sua leitura. Você está acompanhando o programa Voz e Ação. Nosso convidado de hoje, Dr. Eduardo Deschamps, nosso secretário-maior da Educação, está comandando aí os destinos da educação do Estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que o telespectador, na sua maioria, acompanhou a greve de 2011. E agora eu converso com o nosso secretário. Sua visão, eu acredito que a proposta maior da greve era a questão do piso salarial. Qual é a sua visão hoje, 2 anos depois, e quais são as expectativas que podemos, inclusive, comunicar ao nosso magistério catarinense? Olha, na época da greve ainda, o próprio governador, em conversa com a gente, reconhecia de que era justa a reivindicação por melhoria salarial do magistério de Santa Catarina. Ele, obviamente, não considerava a greve justa, porque a greve sempre é um instrumento que acaba prejudicando, em especial, os alunos. Mas, de maneira geral, a reivindicação era justa. Esse reconhecimento sempre esteve junto conosco no âmbito do governo. O que acontece é que a aplicação da lei é uma aplicação complexa, porque cumprir a lei naquilo que é o requisito básico dela, que é você ter com que nenhum professor tenha vencimento inferior ao valor do piso, que hoje é de R$ 1.567, isso é uma coisa que o Estado já vem cumprindo desde 2011. O grande problema é que, para fazer isso, você acaba tendo que mexer na carreira dos professores. Porque não havia como a gente passar o vencimento inicial da carreira de R$ 609
para a época 1.187, ou seja, praticamente dobrar, e estender isso para toda a carreira, porque isso significaria praticamente dobrar a folha de pagamento da educação, sendo que você ia comprometer praticamente todos os recursos à época que haviam sido destinados orçamentariamente para a educação, uns 25%, apenas com pagamento de salário. E você precisa, além da questão salarial, cumprir também questões de infraestrutura nas escolas, cumprir questões de merenda, transporte escolar, material escolar, condições de trabalho para os professores no âmbito da unidade escolar. Então, isso sempre foi um grande desafio. O Estado, em 2011, passa a cumprir a lei do piso. A partir do momento que houve a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado estabelece as condições para isso acontecer, faz os devidos pagamentos retroativos e, a partir daí, vem aplicando todos os anos a questão da lei. A discussão sempre é como fazer a descompactação da tabela do magistério, porque para cumprir a lei a tabela foi compactada, o que faz com que acabe acontecendo algumas distorções, e entre elas, por exemplo, a diferença de um professor que tem a titulação de graduação ser muito pequena em relação a um professor que tem nível médio. Com a questão da regência de classe, você gera grandes distorções na questão salarial. Então, isso sempre foi uma preocupação do governo. Felizmente, esse ano, depois de 2 anos compactando a tabela, o governo apresentou uma proposta que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa para o ano 2013, onde há, pela primeira vez, a descompactação da tabela. Então, esse ano, além de todos os professores acabarem recebendo o mesmo percentual aplicado ao piso do magistério, você também pôde fazer para alguns professores, para alguns níveis, aqueles níveis que foram achatados nos anos anteriores, o início de uma descompactação, e essa descompactação a gente espera realizar também nos anos 2014 e 2015. Só para a população ter uma ideia de valores, como eu disse, o piso em Santa Catarina, em 2010, e antes de iniciar o governo Raimundo Colombo, era de R$ 609. Hoje ele é de R$ 1.567. São mais de 150% de aumento. Num período, Ismael, em que salário mínimo, que já tem reajuste real, aumentou em torno de 30%, que a inflação do período foi 25%, 24% em 3 anos. E esse nosso vencimento, esse nosso piso aumentou 157%. 157%. É muito grande. O investimento total na folha de pagamento, a diferença da folha de pagamento que nós temos hoje para a folha de pagamento que nós tínhamos em 2010, ou seja, executada toda ao longo do ano 2010, é de R$ 800 milhões a mais investido em salário. Em percentuais? Isso dá em torno de 60%, quase 70%. Ou seja, R$ 800 milhões, só para as pessoas terem uma ideia de comparação, serviriam, por exemplo, para reformar em torno de 500 escolas. Ou seja, metade das escolas que nós temos poderiam ser reformadas com esse recurso adicional que foi aplicado na folha de pagamento. Claramente, o governador Raimundo Colombo tomou uma decisão. Fez a opção pela melhoria salarial do magistério. A tendência é que, se o plano que nós apresentamos até 2015 for cumprido, nós vamos praticamente ter dobrado o salário de todos os professores de Santa Catarina nesse período, algo poucas vezes realizado no âmbito de governo. E tudo isso com responsabilidade e com cuidado para que a gente possa continuar investindo em outras áreas. Como esse investimento em pessoal é importante e foi a prioridade que o governador determinou, ele também, ao mesmo tempo, foi buscar recursos adicionais, que são esses do BNDES, nós vamos buscar recursos no Ministério da Educação, estamos trabalhando para trazer recursos do BID, são recursos adicionais para fazer frente aos investimentos necessários. Porque assim você ajusta a folha, continua com a sua capacidade de investimento e, à medida que isso for avançando, você vai trazer novos investimentos para a área da educação. Então, equacionando salário, equacionando investimento, organizando, tornando eficiente a utilização dos recursos no custeio, a gente tem conseguido fazer essa equação de melhorar significativamente o salário dos professores. Justiça seja feita, ainda longe daquilo que nós também, como governos, entendemos que seja necessário para poder valorizar efetivamente o magistério. Mas um esforço muito grande dentro daquilo que o governo pode fazer em termos de recursos que ele tem para aplicar na educação. A gente espera continuar avançando nesses próximos 2 anos. Secretário Deschamps, além dessa preocupação com toda a gerência, com as questões administrativas da Secretaria Estadual de Educação, necessariamente é preciso se preocupar com o aluno em sala de aula, com os relacionamentos entre professor e aluno e entre aluno e aluno. Eu, esta semana, fui procurado por um pai de um aluno da rede estadual, trazendo a sua preocupação com a violência no ambiente escolar. O que a Secretaria de Educação
tem pensado sobre isso? A questão do bullying, enfim, violências físicas ou psicológicas, como é que vai a proposta pedagógica nesse sentido para que tenhamos escolas em paz? Olha, ainda em 2011 foi apresentada e estabelecida a política de prevenção à violência e uso de drogas no âmbito da rede estadual de educação. Foi estabelecido pela Secretaria de Educação. Nós estamos aplicando essa nova política no âmbito da rede estadual. Isso significa a criação de núcleos de prevenção em cada uma das escolas e das regionais, que procura fazer um trabalho preliminar já antecipado junto com os professores, através de capacitação, e até com os alunos, através de diversos projetos que procuram fazer essa prevenção, tanto na questão do bullying, quanto na questão da violência propriamente dita. O bullying é quase que uma violência psicológica, né? Quanto à questão também do uso da droga, que é uma questão seríssima, e principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Além disso, nós estamos reformatando o processo de organização da segurança das escolas junto com a Polícia Militar. Nós vamos utilizar efetivos de inativos da Polícia Militar, pessoas que têm um envolvimento com a comunidade, para ampliar a questão da segurança e trabalhar em conjunto com a Polícia Militar na segurança também do entorno da escola. É importante que se diga que, apesar de algumas questões pontuais, sérias, que eventualmente nós nos deparamos, de maneira geral, os indicadores de segurança e de violência das escolas de Santa Catarina são muito melhores em relação a outros estados. Quando a gente compara com os demais secretários estaduais, as conversas que a gente ainda vive uma situação de controle. Entretanto, nós não podemos perder esse controle, por isso que esse projeto é tão importante. Isso envolve principalmente a atuação do professor, mas muito também a participação da família no processo educacional, da família e da comunidade. Quanto mais próxima a comunidade, quanto mais próxima a família, menores são os casos de violência ou de risco de violência que a gente acaba observando no âmbito da escola. Deschamps, tu vens da área de engenharia, você sabe que essa é uma das carreiras que o país mais demandará, não é, mão de obra, no futuro muito próximo, se não já no presente. Qual é a sua perspectiva da educação básica, no que diz respeito à matemática, à alfabetização, enfim, inclusive o debate que a presidente Dilma levantou agora de uma inserção mais precoce, não é, da criança na sua formação acadêmica? Qual é a sua ideia? Qual é a proposta hoje do Estado de Santa Catarina no que diz respeito à educação infantil? Olha, de maneira geral, a questão pedagógica, que é a questão central, até no Pacto pela Educação, nós apresentamos a questão pedagógica como prioritária. Ela exige que você tenha excelentes formações já da questão da língua portuguesa na alfabetização, e por conta disso o Estado de Santa Catarina aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e nós já fizemos a capacitação de 109 orientadores, e agora vamos capacitar mais 2.500 alfabetizadores, para que nenhuma criança de Santa Catarina chegue aos 8 anos de idade sem estar plenamente alfabetizado. Mas no caso de Santa Catarina, a gente antecipa um pouco isso, porque já aos 6 anos de idade, ou seja, no primeiro ano, esse aluno deve sair em condições básicas de alfabetização. Essa alfabetização se estende também à questão da matemática. Então, língua portuguesa e matemática, e não é à toa que essas são as duas matérias que são medidas na provinha e na Prova Brasil, para ver os indicadores do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, eles são fundamentais para dar autonomia para o aluno. Além disso, nós estamos triplicando o investimento que foi feito num projeto de formação na área de ciências, com os alunos da rede estadual, levando um projeto que já existia no ensino fundamental agora para o ensino médio, principalmente nas escolas onde há algum tipo de atuação de tempo integral. Porque essa parte da formação de ciências, a parte da formação de matemática, a parte da formação de língua portuguesa são um núcleo central para que você efetivamente possa garantir ao aluno uma condição excepcional para que ele possa avançar na questão da empregabilidade, na sua preparação para o mundo do trabalho. Não que as outras áreas educacionais não sejam importantes, mas a partir da língua portuguesa, da matemática, conhecimento desses códigos, é que você consegue fazer com que o aluno possa, inclusive, avançar bastante nas demais áreas. Secretário, estamos concluindo nosso programa. Educação e cultura são conceitos que não se podem ser divorciados. O amigo tem encontrado tempo para a leitura, está lendo alguma obra que recomendaria ao nosso telespectador no programa de hoje? Olha, tem várias obras, né? Eu gosto muito de ler. Eu estou lendo agora aquela série Guerra dos Tronos lá. Ah, sim. Que aliás são alguns livros são bastante volumosos. Mas eu sempre que possível faço uma série de leituras e tinha um livro que eu
costumava recomendar, inclusive para meus amigos, que é de um jornalista em inglês chamado Devagar. Na verdade, a gente vive... Já li. A gente vive essa vida tão atribulada. Rápido e devagar. Exatamente. Então, na verdade, há uma série de urgências que às vezes acabam aparecendo para a gente. Ali ele coloca, inclusive, do movimento que existe no mundo, onde você pode fazer as coisas bem feitas, tomar muito cuidado para não entrar em urgências falsas e, principalmente, valorizar muito a questão da família. Eu sempre cito para as pessoas que a leitura inicial, o prólogo que o jornalista colocou para escrever aquele livro, para mim sempre foi um grande exemplo que eu procurei seguir. Ele falava que ele se viu um dia no aeroporto e ele foi comprar um livro de histórias rápidas para poder ler para o filho dele à noite, quando ia colocar o filho na cama, porque o filho dele sempre queria que ele lesse, ele queria ler histórias rápidas para fazer ele dormir rápido. Uma coletânea de fábulas. Exatamente, e poder fazer as coisas dele. Quando ele comprou aquele livro, ele se deu conta que nem para o filho dele ele estava tendo tempo. Então, às vezes, a gente poder dar mais tempo para a família, poder atender a família, mesmo com toda a agenda que a gente tem, é sempre uma coisa muito importante. Esse laço familiar ele é muito importante e ajuda muito, inclusive, na questão da educação. Se eu pudesse fazer uma recomendação, é esse livro que eu faria para os seus telespectadores. Para encerrar, secretário Deschamps, qual é hoje o maior desafio da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina? O maior desafio é a gente poder levar esses indicadores educacionais, que do Estado em relação ao Brasil já são muito bons, para um outro patamar. No ranking nacional, como é que a gente está? Primeiro lugar, normalmente está nos primeiros lugares. Na questão do IDEB, do ensino fundamental, séries iniciais, é segundo lugar, nas séries finais e no ensino médio é primeiro lugar. Ou seja, o Estado de Santa Catarina tem uma boa posição, só que ainda está aquém daquilo que nós precisamos para a nossa população. Acho que o grande desafio é dar esse salto de qualidade nos próximos anos. O parâmetro com a Europa, dá para traçar um paralelo? Ismael, a gente sempre fala assim, muita gente diz, é difícil chegar no mesmo patamar. Esse patamar dos países desenvolvidos é uma média na faixa de 6, 6,5. Temos várias escolas públicas estaduais com índices superiores a esse. Escola de Antônio Carlos e São Bento do Sul com 7,4. Ou seja, comprova que é possível, mesmo numa escola pública, nós termos educação de qualidade. E esse desafio é o desafio que nós estamos querendo comprar para toda a rede estadual de Santa Catarina. Trabalhar com um olhar especial aquelas escolas que eventualmente tenham mais dificuldade, muitas vezes por conta do ambiente onde elas estão inseridas, e principalmente ressaltar aquilo que é de bom e exemplar que está sendo feito nas escolas de elevada qualidade da rede estadual. Obrigado, secretário Eduardo Deschamps, com quem conversamos no programa de hoje. Ele que teve sua experiência larga e ampla, não só como titular na área de engenharia, na academia, mas também como reitor da Universidade de Blumenau, a nossa FURB, e depois vindo para a carreira estatal, por assim dizer, não é? Exercendo a função de secretário adjunto e, no presente, secretário titular da Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigado pela deferência e pelo tempo dedicado para estar conosco no programa Voz e Ação. Você pode acompanhar também o nosso programa através das redes sociais, a internet, Facebook, Twitter. Você acompanha aí na tela os nossos endereços. Será muito bom receber a sua sugestão para temas, inclusive, para abordarmos aqui no programa Voz e Ação. Tenha uma boa semana e que Deus o ilumine.